Boa noite, amados. Que bom estar mais uma vez com você aqui, né? Faz tempo que não nos vemos, nem pela telinha. Mas eu gostaria de iniciar este momento de reflexão da palavra de Deus, orando com você. Amém? Senhor Deus e Pai, nós estamos na tua casa, local da tua habitação. Senhor, é o teu povo. Senhor, e nós queremos pedir que o teu Espírito ministre aos nossos corações, que trate conosco segundo a necessidade, segundo aquilo que Tu quer, Senhor, nos ensinar e nos guiar. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Eu sei que Tu estás aqui, eu sei que Tu estás neste lugar, eu sei que Tu te inclinas ao nosso clamor, eu sei, Senhor, que o Teu povo é o Teu peculiar tesouro, Senhor, e que Tu quer nos conduzir em segurança ao centro da Tua vontade. Tu tens liberdade em nossas vidas, somos Tua casa, somos a Tua habitação. Fala audível aos nossos ouvidos, queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Bom estar aqui e eu quero nessa noite compartilhar com você uma palavra que veio ao meu coração, né? Esses tempos que nós temos vivido, é muito comum nós entrarmos na rede social e vermos aquelas mensagens de luto. Todas as vezes que nos deparamos com uma mensagem de luto, vem um pesar no nosso coração. E no mês de março passado, eu abri o meu Facebook e lá tinha uma postagem: luto pelas igrejas fechadas. E aquela postagem ficou na minha mente. E eu comecei a meditar acerca disso, luto pelas igrejas fechadas. No último mês de março, o governo do estado de São Paulo fez um decreto onde as igrejas deveriam interromper as suas atividades religiosas, atribuindo a uma emergência de ordem sanitária, né, a incidência de números elevadíssimos do contágio da Covid. E então, conforme eu li o decreto, dizia assim, que as igrejas podiam permanecer abertas, todavia não era permitido a prática das suas atividades religiosas, ou seja, não podiam haver as celebrações presenciais, não podiam haver os cânticos, ou seja, a igreja podia estar aberta, mas sem atividades. E eu comecei a meditar nisso, luto pelas igrejas fechadas. E eu quero levar você a ler comigo um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16 e o verso 18. Eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então eu comecei a pensar a igreja de Cristo. Mas hoje eu não quero falar da igreja, templo físico, organização religiosa, entidade social que possui um CNPJ, um alvará de funcionamento. Eu quero falar da igreja como casa de Deus em específico. A igreja, eu quero falar, talvez essa palavra dessa noite seja para mim e para você cristão. Eu quero falar a cristãos. A igreja como nós, aquela igreja onde o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É a essa igreja que eu quero me referir nesta reflexão. Quando nós pensamos em igreja, pensamos em quê? Casa de Deus, é certo? É um local onde há a manifestação de Deus. E nós vemos que esse desejo de Deus de se relacionar com o homem, ele vem desde a criação do homem. Se voltarmos lá em Gênesis, nós vamos ver que na viração do dia, Deus passeava no jardim e conversava com Adão. Ele se relacionava com a sua criação. Ele se relacionava com o homem. Depois disso veio o pecado e esse relacionamento, essa intimidade foi quebrada.
Então, Deus levanta ali Abraão e dele levanta uma grande nação. E nós vamos ver que essa nação de Israel, quando está na sua peregrinação, lá em Êxodo, Deus diz assim a Moisés: constrói para mim um tabernáculo, para que eu habite no meio do povo. Então, Deus sempre teve uma casa para estar no meio do seu povo. Vamos ver também no decorrer da história que o coração de Davi desejou, almejou construir para Deus uma habitação fixa, porque até então eles montavam e desmontavam o tabernáculo. O tabernáculo nada mais era do que a habitação de Deus entre o seu povo, a habitação terrestre. Eles montavam e naquele santuário tinha a Arca da Aliança, a Tábua dos 10 Mandamentos, continham a presença de Deus. Mas Davi um dia desejou construir uma casa para Deus. E nós vemos que quem foi realizar esse desejo de Davi foi Salomão. E que, ao construir a casa, a glória do Senhor tomou aquele lugar. Estamos resumindo aqui rapidamente essa história. Ou seja, há uma casa para Deus. E agora nós chegamos aqui no livro de Mateus, quando Jesus se encontra andando com seus discípulos na região de Cesareia, e ele pergunta a eles: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus lhes diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Nesse momento, Simão Pedro salta à frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para Pedro que ele é feliz, porque isto não lhe foi revelado pela carne ou sangue, mas pelo Pai que estás nos céus. E neste momento, Jesus olha para Pedro e diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra, quando Jesus diz esta pedra, ele está dizendo acerca dele, o próprio Cristo: edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Eu quero, essa noite, falar com essa igreja que não pode ser vencida pelas portas do inferno. Essa igreja sou eu, você, somos nós, quando edificados em Cristo. Quando Jesus diz isso a Pedro, ele está dizendo assim, ele faz um trocadilho no grego, ele faz uma metáfora, ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu és Petrus, uma pequena pedra, um fragmento de pedra, e eu sou Petra, eu sou rocha inabalável. Do grego, Petra significa rocha. E sobre esta rocha, o próprio Cristo, eu edificarei a minha igreja. E é sobre essa igreja edificada em Cristo Jesus que eu quero falar nessa noite. Quando eu li aquele texto, veio um pesar no meu coração. E se eu tivesse que reescrevê-lo, eu diria: luto pelas igrejas que foram fechadas, não pela pandemia, pelas igrejas que foram fechadas pré-pandemia, sem nenhuma ordem, sem nenhum decreto, simplesmente continuam abertas, mas a atividade foi paralisada em algum momento. O que aconteceu com essa igreja de Cristo nos dias de hoje? O que está acontecendo com a igreja, não que foi impedida por uma perseguição ou por alguma ordem maior, mas que simplesmente deixou de exercer a função para a qual foi chamada. A primeira coisa que eu quero deixar claro: nós hoje, a partir de Jesus, nos tornamos casa espiritual. A igreja sou eu, é você, somos cada um de nós. E o que vem acontecendo com as nossas igrejas, eu digo a igreja do Brasil, porque não tenho conhecimento da igreja fora. Mas a igreja vem, eu acredito que esse tempo vai nos servir para refletirmos e nos levar
um avivamento genuíno. Um avivamento não é barulho, não são piruletas, é algo de genuíno que acontece na nossa vida, no nosso caráter. Nós precisamos reconhecer, como Paulo interroga, não sabeis, pois vós, que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. A casa de Deus hoje sou eu, é você. O Espírito de Deus quer habitar na nossa vida. E nós vemos a importância dessa declaração que Jesus faz a Pedro, porque lá em 1 Pedro, capítulo 2, Pedro nos diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifício espiritual aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo? À medida que você se aproxima da pedra, da rocha inabalável, você também está sendo utilizado como pedra viva na construção desse edifício espiritual. Jesus se coloca como a base. Paulo diz que nós não podemos colocar nenhum outro fundamento ao qual já foi colocado, e esse fundamento é Jesus Cristo. A palavra nos diz que ele é a pedra angular, e isso era usado nas construções antigas, como aquela pedra de esquina, que formava um ângulo de 90 graus, era a viga de sustentação das construções, onde as demais pedras deviam ser alinhadas, para que esse edifício se levantasse. Eu sou uma pequena pedra, amado. Você é uma pequena pedra dessa construção. Somos pedras vivas. Somos pedras vivas. À medida que nos aproximamos dele, estamos edificando casa espiritual para Deus. E o inferno não pode nos barrar. Achei tão interessante essa declaração de Jesus para Pedro. Porque, ou seja, você tem que ter as mesmas características da rocha. Você é uma pequena pedra, mas você tem composição dessa rocha. É à medida que nós nos aproximamos dele. O que tem acontecido com a igreja que tem encerrado as suas atividades, que continuam com o nome de igreja, mas os cultos pararam, a adoração cessou. O que tem acontecido com a nossa vida? Eu não gosto de dizer antigamente, porque isso declara que estamos ficando velhos, mas é verdade, isso é uma bênção, né? O privilégio de estar aqui. Mas eu quero dizer que às vezes eu paro para pensar, a igreja da minha infância. E quando eu li esse texto, eu comecei a voltar anos atrás. O que aconteceu com a adoração? O que aconteceu com a igreja de Cristo Jesus nos últimos tempos? Eu tive a bênção de nascer num lar cristão. Mas nascer num lar cristão não quer dizer que sejamos cristãos porque nascemos lá. Nós precisamos ter o nosso encontro pessoal com Deus. E eu vou dar aqui o meu testemunho. Quando eu tinha 4 anos de idade, minha mãe foi a um culto próximo aqui da nossa casa de adoração. Um culto na rua Padre Machado. Aquela igrejinha se chama Lugar Forte. E naquela noite, o pastor Geazi trazia uma mensagem. Eu era uma criança de 4 anos, que estava sentada no colo da minha mãe, recostada nela. Era pequena, era um culto de semana à noite. Se você me perguntar o que o pastor pregou naquela noite, obviamente, eu não me lembro mais. Eu era uma criança. Mas quando aquele homem de Deus fez aquela pergunta, quem quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Algumas pessoas que estavam naquele recinto se levantaram e foram até a frente do altar, como temos aqui, as pessoas se deslocaram e vieram à frente. E eu estava sentada do lado da minha mãe. Minha mãe já era uma cristã convertida. E eu, uma criança, né? Aquele apelo, teoricamente, não me atingiria, porque que consciência eu tinha. Mas eu quero dizer que aonde há manifestação da glória de Deus, Deus se faz perceptível. E eu, aquela criança que estava sentada ali,
quando eu olhei para frente do altar e que eu vi aquelas pessoas, eu vi a glória de Deus. Eu creio na manifestação da glória de Deus, porque isso foi real na minha vida. Quantos anos se passaram desde aquela idade que eu tinha? É a primeira infância. Mas eu vi a glória de Deus, havia um resplendor tão grande que eu não consegui olhar. E eu destampei num choro incontrolável. E minha mãe não sabia o que estava acontecendo comigo, porque não era comum eu chorar daquela forma e nem eu ter aquelas manifestações. Eu ficava quieta do lado dela. E eu me agarrei na minha mãe e eu soluçava. E minha mãe falou, o que está acontecendo? E eu falava lá na frente, eu não consigo, era lindo, mas eu não conseguia contemplar, tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Gente, eu não esqueço dessa sensação. Quando eu falo, eu me lembro, eu não podia, eu me agarrei forte à minha mãe. E minha mãe ficou comigo ali ao término do culto, ela foi até a frente. E o pastor Geazi, e ela disse, pastor, ela começou a relatar o que estava acontecendo. E aquele homem de Deus orou pela minha vida. E aquele dia, eu só sabia que eu queria Jesus, que o que ele tinha oferecido era algo tremendo, porque o que eu vi naquelas frentes, naquelas vidas, e realmente eu aceitei Jesus, isso mudou a minha vida e mudou a minha história. E eu lembro de uma igreja viva, de uma igreja eficaz, onde existia prazer na adoração. Foi nesse ambiente que eu cresci, uma igreja que orava, uma igreja que viu os milagres de Deus acontecer. Mas, e às vezes eu me pergunto, por que estamos tão apáticos? Por que estamos tão parados? Eu congreguei durante muitos anos, na minha primeira infância, porque mudamos dessa região, e congregávamos próximo da nossa casa. Era uma igreja tão apertadinha, tão pequenininha. Amados, a igreja era tão pequena, mas a glória de Deus era tão tremenda, que nós assistíamos culto do outro lado da calçada com guarda-chuva aberto. Nós tínhamos prazer de ouvir a palavra de Deus. Nós tínhamos prazer, se fosse preciso lavar as cadeiras da igreja, nós íamos ali com um regozijo, porque aquilo era a casa de Deus. Mas o que aconteceu? Hoje é preciso fazer tanta coisa para atrair cristãos à adoração. Sabe qual é o problema? O problema não é da organização religiosa, o problema é dessa igreja, casa espiritual que somos nós, o que estamos fazendo do nosso templo, o que estamos fazendo do santuário de Deus, o que estamos fazendo da habitação de Deus. Deus está nos chacoalhando para esses dias. O que mais escuto nos últimos dias de cristãos é assim, estou com medo do que está por vir, o que vai ser da nossa política. Será que vamos viver um tempo de perseguição religiosa? Amados, não tenha medo do que está por vir, o teu medo não vai mudar o que está para acontecer. O que vai mudar a nossa vida é o nosso posicionamento em Deus. Tenha tristeza do que nos tornamos. Há um só caminho para mudar isso, e esse caminho se chama arrependimento. Volte-se para Deus. O lugar de adoração tem que ser restaurado. As nossas vidas têm que ser restauradas. O culto a Deus, a intimidade. A intimidade. Sabe, hoje nós temos muitos membros. Em algumas igrejas estão lotadas. Nós lemos os índices do IBGE. Meu Deus, o mundo está se tornando cristãos. O Brasil tem uma massa de cristãos, tem uma massa de evangélicos, mas que não está impactando o mundo, que não está mudando nada. Ou seja, nós temos muitos adeptos, mas nós temos poucos discípulos, porque Jesus disse assim, vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Não dá para colocar outro fundamento, amado. O fundamento é Cristo. Os valores são Cristos. É Cristo. É a palavra de Deus na nossa vida. Interessante que... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Que hoje temos tantas opções de igrejas,
de doutrinas. E as pessoas as escolhem como se elas fossem a um restaurante. Hoje, eu vou a um restaurante de frutos do mar. Hoje, eu vou a uma cantina italiana. E aí eles dizem assim, olha, eu visitei essa igreja, mas não me adequei muito bem. Olha, eu quero dizer uma coisa. Somos nós que temos que nos adequar às verdades do reino de Deus, ao evangelho de Cristo, que é imutável. O grande problema é que estamos perdendo a essência, e aquilo que não é templo genuíno, não há manifestação da glória de Deus. Por isso que são tantas casas abertas, são tantos que se dizem cristãos, mas não há manifestação da glória de Deus, porque estamos preocupados em sermos servidos e não em servir. Porque fomos chamados como Cristo a servir nessa geração, a estabelecer o reino dele nessa terra. Hoje nós vemos assim, segunda-feira é a campanha das portas abertas. Se você é empresário, você vem na terça. Se você quer comprar o carro do ano, você vem na quinta. Essas não são as prioridades do reino de Deus. A prioridade é fazer Cristo vivo em nós, é fazermos a expressão da glória de Deus. Hoje em dia eu escuto cristãos dizendo assim, eu determinei. Eu quero te dizer uma coisa, o Senhor determina e nós cumprimos, o projeto é dele e nós executamos, nós somos servos e ele é Deus, e a igreja de Cristo, não, a igreja que não vai sucumbir, é a igreja que entendeu as verdades do reino, que vive para o reino. O poder e a autoridade que foi nos dado, foi para alcançar o mundo. A igreja que impactou a sociedade e o mundo da época foi a igreja de Atos. Como que era essa igreja? Amados, a palavra diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no conhecimento da palavra e na oração. Eles perseveravam na busca. Muitos já não leem mais a palavra de Deus. Eu lamento, não há outra forma de conhecer a Deus. Não adianta você ler livro de autoajuda, não adianta. Eu sou amante da leitura. Eu gosto muito de ler. A minha casa não tem lugar mais de pôr livro. Eu tenho livro em todos os locais. Mas nada pode substituir essa palavra. As verdades estão aqui. Essa verdade tem que dirigir a minha vida, a minha consciência. E eu quero te dizer também uma coisa. Não adianta você ser um teólogo, mas não ser um praticante. Discípulo é aquele que faz a vontade. Eu posso conhecê-la de capa a capa, mas se eu não exercer, eu não sou discípulo. Nós precisamos nos aplicar à prática da palavra de Deus, não só ao conhecimento, mas à prática. Jesus disse que são elas que dele testificam. Não há outra forma de conhecer Cristo que não seja através da palavra de Deus, amados. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós precisamos voltar a orar. Quanto tempo nós gastamos na rede social? As pessoas hoje gastam tempo debatendo, postando seus pensamentos, brigando na rede social. Gaste tempo orando, gaste tempo conhecendo a Deus. Sabe, você nunca vai ter força para orar enquanto você conhecer a Deus. Sabe por quê? A oração é diálogo. A oração é um momento onde você tem aquela intimidade gostosa com teu Deus. Mas se você não conhece Deus, e esse conhecimento só vem através da palavra, se você não permitir que ele se revele a você, você não vai ter assunto. Não vai ser prazeroso estar em tempos de oração. Quantas vezes nós dobramos o nosso joelho e começamos a orar? E o desejo é ficar mais um tempo, porque aquela presença de Deus é tão tremenda que te faz ficar ali. Isso é fruto de intimidade. Agora, quando você não suporta mais dobrar o teu joelho, quando você não tem prazer de falar com Deus, alguma coisa está errada, querido. Me perdoe, mas alguma coisa está de errado. Eu tenho luto por essas igrejas que se fecharam, que continuam com nome, com portas abertas, mas que encerrou a adoração. O santuário de Deus
o Santo dos Santos, esse santuário móvel, esse templo que se desloca, tem que conter os mandamentos de Deus. As tábuas dos 10 mandamentos estavam lá. Tem que ter incenso, que é adoração. Muitos dizem assim, eu vou na igreja, mas o que eu gosto mesmo é de adorar. Eu não gosto muito de ouvir a palavra, eu gosto de cantar. Eu vou dizer, amado, me perdoe, você canta, você não adora. Você não adora aquele que você não conhece. Você não tem como adorar. O que Deus quer para esse dia é restaurar um culto genuíno, uma adoração santa. Eu sei como agradar o meu marido. Por quê? É fruto de convivência. Nós temos anos juntos. Eu sei qual é o prato que ele mais gosta. Por quê? Porque nós estamos juntos há um bom tempo. Nós dormimos, acordamos juntos. Então, eu sei que se eu preparar uma bela carne, ele vai ficar feliz. Eu sei como agradar. E aquele que sabe como agradar, também sabe como desagradar. Quando conhecemos, quando temos intimidade com Deus, nós sabemos aquilo que o agrada e o que o desagrada. Nós sabemos como presentear uma pessoa íntima. Por exemplo, eu sei qual é a preferência da minha filha, do meu marido, eu não tenho dificuldade de lhes presentear, mas tenho para uma pessoa que eu não tenho muita intimidade. Quando você vai adorar a Deus, quando você quer dar-lhe louvor, você precisa conhecer a Deus. É tempo dessa igreja reavivar, é preciso essa igreja renascer, restaurar um culto genuíno a Deus. O meu vizinho, lá da esquina da outra rua, eu, por educação, passo e o saúdo com bom dia, boa noite. Mas eu não tenho. Olha que eu sou uma pessoa faladeira. Se eu estiver na fila do pão, esperando para pegar um pão, eu vou puxar conversa com quem está do meu lado. Eu gosto. Ai, o dia está bonito. É, assim, mas é uma conversa superficial. Agora, aquele que você tem intimidade, você gasta horas de diálogo. Você tem assunto, você tem história, você fala de você ouve o que ele tem a dizer a teu respeito, você busca conselho, mas você não faz isso com quem você encontrou na fila do pão. Tem muita gente que está se relacionando com Deus como quem encontra alguém na fila do pão. Deus é o teu Senhor, Ele é teu Salvador. Ele não é só Salvador, mas Ele é Senhor da sua vida. E você precisa ter intimidade com esse Deus, não algo superficial de algum momento. Tem pessoas que estão buscando êxtase. Busque a Deus na sua essência, amado, seja a igreja. Você é a igreja que vai impactar o mundo. Você é a igreja chamada para impactar essa geração. Você é a igreja cuja porta do inferno não pode prevalecer. Se a sua base, se a viga fundamental da sua vida for Cristo. Se você for uma pequena pedra com as mesmas características da rocha inabalável, o inferno não vai prevalecer sobre a sua vida. Nós temos que ter preocupação com a nossa construção. Paulo, em 1 Coríntios 3, ele fala à igreja de Corinto, que ele, como um sábio construtor, colocou uma base sólida, Jesus Cristo, que não pode ser posta a outra. Mas ele exorta para que tenhamos cuidado como estamos construindo sobre essa base. E ali ele cita 6 elementos. 3, ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. E eu comecei a meditar. 3 são perecíveis. Se você jogar o feno, a palha, a madeira no fogo, ela vai virar cinza. E é isso que tem acontecido, infelizmente. Tantas igrejas aqui que eu me refiro, amados, somos nós individual, com nome de igreja, mas que não estamos permanecendo, que estamos sucumbindo no meio do fogo. Mas esses metais preciosos, eles são purificados a altas temperaturas. Então, a porta do inferno não pode prevalecer sobre uma construção bem edificada. Sul de Minas, ali, Poços de Caldas,
eles têm as cristalerias, e quando você vai fazer algumas visitas, eles mostram aos turistas como funciona. Eles pegam e colocam aquele material bruto num forno a altas temperaturas, incandescente. Você vê que e aí, aquele artífice, aquele artesão, não sei qual é o nome dado, ele começa a moldar. E ele dá formas incríveis, mas aquele material está a altíssimas temperaturas. Eu quero dizer que quando somos provados pelo fogo, se o nosso material é de qualidade, você vai ser lapidado no meio da provação, vai tirar a impureza e você vai tomar a forma que o artífice quer te dar. Então, eu acredito que esse é um tempo de Deus para nós. Eu chamo esse tempo, o meu luto não é por essa ordem do governo, onde fomos restritos. O meu luto é por aquelas igrejas que se fecharam voluntariamente, que deixaram de adorar. Eu amo essa casa, eu amo o templo de Deus, mas se veja como um templo de Deus. Se você tiver um espelho aí na sua casa, ao terminar essa palavra, vá para frente desse espelho, olhe bem para ele e diga assim: olha, você é templo de Deus, olha, você é santuário do Altíssimo, e eu quero reparar. Esdras foi reparar o templo que estava destruído. Deus está nos chamando a um tempo de reconstrução. Olha como estão os muros, olha como está a adoração. Veja tudo o que é necessário ser tirado. É um tempo de arrependimento, para que a glória do Senhor se manifeste na sua vida, para que a glória do Senhor encha a casa. Domingo, assim que voltamos ao culto, nós estávamos no culto e, de repente, alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp que estava assistindo o nosso culto online. E me disseram assim, não vou dar o nome e a autoria, né? E me disseram assim: meu Deus, que coisa linda! A alegria do bispo é contagiante. Ele estava cantando aí no púlpito com tanta alegria. Sabe, aquele prazer de voltarmos todos juntos a essa casa, de celebrarmos aqui em família. Isso é uma bênção. Nós zelamos, é prazer, mas tenha prazer que o culto, que a adoração seja restaurado também na sua vida. Essa mesma alegria, essa alegria contagiante, tem que estar pela presença de Deus em nós. Muitas vezes eu assisto o culto e falo: nossa, como o altar ficou bonito, o púlpito está bonito. Nós temos zelo pela casa de Deus. Tenha zelo pela sua vida, você é casa de Deus. Há coisas que não fazemos, me perdoe dizer assim, que não fazemos, porque dizemos assim: estou na igreja, igreja é casa de Deus. Se você não faz aqui dentro, não faça lá fora, amado. Você é casa de Deus. Muitos dizem assim: ah, essa roupa aqui, eu não vou na igreja. É para eu sair no sábado à noite, porque na igreja eu não vou com essa roupa. Se essa roupa não serve para você vir aqui, não saia no sábado à noite, porque você é casa de Deus. Me perdoe dizer assim, mas é um tempo que Deus quer restaurar a sua igreja. Há palavras que eu não digo lá dentro, porque é um lugar santo, é a casa de Deus, então que não esteja na sua boca, porque você é casa de Deus. Aqui você só diz glória a Deus e aleluia, mas lá fora você participa da roda de escarnecedores. Não o faça, você é casa de Deus. Deus está querendo restaurar a sua igreja, uma igreja que permaneça apesar das tribulações. Aquilo que você não faz aqui dentro, porque é santuário, não faça lá fora. Você é santuário. Há um tempo de restaurarmos os valores de Deus. Não saia daqui correndo e diga: vou procurar um lugar que se adeque a mim, se adeque às verdades do reino de Deus. Se a palavra de Deus está sendo dita, pregada neste altar, então fique aqui. Peça força ao Espírito Santo. Mude a sua postura, mude a sua vida e seja cheio de Deus. Impactue a tua casa. Você é uma igreja no teu trabalho, você é uma igreja na tua universidade, você é uma igreja na tua escola, você é uma igreja no teu casamento, na tua família. Ser pai e mãe, como eu já disse várias vezes aqui, é ministério,
Ministre dentro da sua casa, seja igreja ali, teus filhos vão ouvir e você vai estar edificando igrejas, fundamentos vão estar sendo colocados, seja igreja na tua casa, seja igreja. Eu me assustei quando li um dado, um pastor dizia que na igreja dele o número de divórcio aumentou muito com a pandemia, porque os casais não toleram ficar muito tempo juntos em casa. Meu Deus, igreja de Deus, se junte para adorar, se junte para buscar o Senhor. Busquemos ao Senhor enquanto é tempo, busquemos enquanto nós podemos achá-lo. Busquemos ao Senhor com integridade de coração, deixando tudo o que nos embaraça. Essa igreja vai prevalecer. Eu quero dizer que a igreja de Atos era uma igreja que tinha temor. Uma coisa que nós precisamos restaurar é o temor. E eu quero dizer que temor é diferente de medo. Medo é uma coisa que nos aprisiona, é uma coisa que nos causa, como que eu vou dizer? Repulsa. A gente evita, mas temor não. Temor é fruto de reverência. Tema ao Senhor Deus, porque Ele é santo. Nós precisamos restaurar o temor. A igreja de Atos se aplicava ao conhecimento e ao fundamento da palavra de Deus, se aplica aos valores de Deus, permanecia em oração. E sabe em que tempo essa igreja viveu? Num tempo de grande perseguição, num tempo onde Tiago foi cortado ao fio da espada, onde Estevão foi apedrejado. Foi esse tempo que a igreja de Atos vivia. E uma igreja que impactou o mundo, mas eu quero dizer que essa igreja que permanecia, viveu milagres extraordinários de Deus, viu Pedro ser tirado da prisão por anjos, viu paralíticos andar, viu milagrosas curas, viu Argós como Paulo ser convertido. Essa igreja se iniciou em Jerusalém, foi para a Judéia, Samaria, e chegou em Roma, foi perseguida, mas se espalhou pelo mundo e nos alcançou. É igreja viva, que as portas do inferno não podem prevalecer. Toda situação de dificuldade que temos vivido não é capaz de nos barrar. Seja uma igreja viva, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua vida em nome de Jesus. Restaure a adoração, restaure o altar e seja uma igreja que impactue, a começar dentro da sua casa, o seu trabalho, a sociedade e que impactue o mundo e que essa casa aqui física onde eu estou seja um lugar de celebração, de manifestação da glória de Deus. Eu quero orar com você. Pai, eu te adoro por essa palavra e como eu precisava dela. Senhor, nos restaura ao teu propósito. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o dono do templo. Senhor, que nós venhamos obedecer o teu chamado. Nós recebemos poder e autoridade. Não foi para fazer a nossa vontade, mas a tua. Não é para nos mimarmos quanto humanos, mas para cumprir o teu propósito. Senhor, faz-nos igreja verdadeira e que o inferno não prevaleça, Senhor, contra a tua casa, contra a tua habitação. Senhor, queremos ser uma casa onde tu tens prazer de habitar, onde, Senhor, a manifestação da sua glória seja visível, porque a adoração genuína, ajuda-nos, Senhor, a sermos edificados casa espiritual, um sacerdócio que te ofereça louvor, que te ofereça adoração. Eu oro pela minha vida, Senhor, e oro pela vida de cada irmão, de cada irmã que me ouve nesse momento. Eu não sei aonde chegará essa palavra, mas, Senhor, que Tu a leve aonde há necessidade. São tantos templos que precisam ser restaurados, que a glória de Deus precisa ser trazida de volta, e é para este tempo, Senhor, para este tempo. Senhor, eu sei que esse momento, Senhor, é um momento de quebrantamento e de arrependimento, e nós clamamos pela Tua misericórdia sobre nós, que haja sobre as nossas vidas a Tua bênção e a Tua paz, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.